Boa tarde, pessoal. Faz bastante tempo que eu não passo por aqui para contar a respeito da minha vida para vocês. Sei que tem algumas pessoas que se interessam em saber como que vão as coisas e é por isso que eu resolvi voltar aqui depois de quase 6 meses, que a última vez propriamente dita que eu estive aqui foi quando eu vim anunciar da minha segunda gestação, que eu estava grávida. E depois eu publiquei um vídeo aqui, que foi um vídeo do chá de revelação que nós fizemos e que nós descobrimos o sexo do bebê. E aí eu gostaria de contar como vão as coisas hoje, dia 18 de dezembro de 2018. A gente tá aí quase no finalzinho do ano, estamos no final do ano. E eu também já tô na reta final da gestação, já tô no terceiro trimestre da gestação. E mais alguns meses e o nosso bebê tá aí. Inicialmente, a minha cabeça estava realmente assim, bem complicado trabalhar a situação do medo, a situação da ansiedade, a situação da angústia de toda essa gestação, de todo esse perigo, de tudo aquilo que eu ia ter que enfrentar novamente, no sentido de ser muito recorrente à minha cabeça os medos que eu tenho com relação à perda gestacional novamente. O que acontece, gente? Em algum determinado momento, na altura da minha gestação, graças a Deus, eu me lembrei que no final das contas as coisas que ficaram do Alexandre para mim, que é o meu filho que faleceu, foram os bons momentos que eu vivi, fazendo chá de revelação dele, fazendo chá de fraldas para ele depois, escrevendo músicas para ele. Então, no final das contas, o que ficou de bom dele para mim na minha vida foi justamente isso. E por essa razão eu resolvi enfrentar novamente o meu medo e eu resolvi fazer um chá de revelação para esse bebê também. Todo momento durante o início da minha gestação, a minha preocupação jamais foi saber se seria menino ou se seria menina. O que para mim era importante sempre era a saúde do bebê, que viesse com saúde, que crescesse certinho, que não tivesse nenhuma intercorrência durante a minha gestação. E aí vocês podem ter verificado nos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui em cima para vocês os links para o vídeo do chá de revelação. E aí nós descobrimos no dia 8 de setembro que é um menino e o nome dele vai ser Vinícius. Por que Vinícius? Acontece que na minha família, mais especificamente na família do meu marido, o caso da perda gestacional parecida com a do Alexandre não foi o único. 11 anos atrás, o meu marido, ele tem uma tia que estava grávida também. E no 5º mês de gestação, ou no 6º mês, mais ou menos, quase entrando no 6º mês de gestação, aconteceu com esse bebê exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Alexandre. Ele se enrolou com o cordão umbilical e, infelizmente, ele veio a falecer também. Só que foi um processo totalmente diferente do caso do Alexandre, porque como ele era um bebê com uma idade gestacional menor do que a do Alexandre, não foi necessário fazer o enterro do bebê, não foi necessário fazer o registro do não nascido, do nascido morto. Então foi uma situação um pouco diferente nesse sentido, mas com certeza foi uma situação extremamente difícil, extremamente dolorosa, da mesma proporção que foi para nós. Se esse bebê fosse vivo hoje, se esse priminho do meu marido ainda fosse vivo hoje, ele estaria com 11 anos, mais ou menos. E assim, é uma vida inteira que se perdeu nisso daí. E quem nunca passou pela experiência da perda gestacional, seja ela tardia ou seja um aborto, não tem muita noção das coisas que realmente significam perder um bebê. Se você parar para pensar, gente, quando você perde um bebê, é uma geração inteira que se perde. É um filho que você teve que não vai te dar netos. É um filho que você teve que você não vai levar para a escola. É um filho que você teve que não vai ser um contribuinte de impostos. E isso pensando de maneira totalmente fria, de uma maneira que na verdade não importa para mim como mãe. Mas essa é a realidade. A sociedade como um todo perde com a perda gestacional de um bebê. Mas é muito pouco falado sobre isso e às vezes as pessoas não se atentam para isso. Então o nome que nós escolhemos é Vinícius, em homenagem a esse primo do meu marido.
quando a gente foi escolher o nome do Alexandre, foi extremamente difícil para nós. E quando a gente começou a pensar a respeito de ser menino novamente, a gente teve pequenas crises, porque nome masculino para nós dois sempre foi muito difícil da gente escolher. Teve um dia que meu marido estava durante o banho e falou, amor, vai chamar Douglas. Aí eu, não, Douglas não. E aí teve um dia que eu tive algum outro momento, amor, vai chamar Tiago. Meu marido, não, Tiago não. E assim, e nada do que ele falava eu gostava, nada do que eu falava ele gostava, e aí a gente resolveu. E aí um dia eu pensei bem, eu falei, o Vinícius era uma criança que era para estar no nosso meio hoje, que era para fazer parte da nossa vida e não tá. E às vezes eu acho muito injusto o fato de parecer que ele foi esquecido, porque na realidade ele não foi, ele nunca vai ser esquecido, o Vinícius, primo do meu marido. E aí eu falei com ele, amor, vamos colocar Vinícius? E ele disse assim, amor, Vinícius é meu primo. E eu falei pra ele, então, é seu primo. E aí nessa hora ele acabou aceitando a possibilidade de colocar o nome do primo dele. E a partir de então a gente optou pelo nome Vinícius. O Vinícius significa o que vem. E o Vinícius hoje, além de ser um anjo no céu, ele é o meu filho amado e tão desejado que tá para vir aí. Bom, com relação ao tocante da minha gestação como um todo, da mesma forma que foi a minha primeira gestação, tudo tá super tranquilo até aqui. Tudo sob controle. Eu tenho hipotireoidismo também, então eu já faço tratamento para hipotireoidismo há bastante tempo. Todos os dias antes de tomar café da manhã, em meia hora em jejum, pelo menos eu preciso tomar um remedinho para controlar o hipotireoidismo. E durante a gestação, o meu remédio dobra, a composição dele dobra de peso, de tamanho, eu não sei como que se fala. Porque geralmente eu tomo esse comprimido de 50 miligramas e durante a gestação sobe para 100. Mas na realidade esse problema para mim não interfere muito no meu dia a dia não, a não ser isso, que eu tenho que levantar mais cedo todos os dias, meia hora, para poder tomar esse remédio. A diabetes no começo, a minha diabetes do tipo 2, que eu não sei se todo mundo sabe, sou diabética, diagnosticada com diabetes do tipo 2, desde o início, no primeiro trimestre foi um monstrinho, assim, foi bem difícil de lidar com ela. Eu tomei doses de insulina, assim, triplo do que eu tomava quando eu estava grávida do Alexandre. E aí, lá pelo começo do segundo trimestre, começou a ficar até meio recorrente crises de hipoglicemia, porque eu estava tomando insulina demais. Então, no segundo trimestre, a minha médica já diminuiu bastante a minha medicação. E agora aqui no início do terceiro trimestre, as coisas estão super controladas, mas eu percebi que eu tenho tido mais dificuldade para determinadas coisas que eu como, manter uma glicose suficientemente boa, assim. Mas nada do que tenha atrapalhado até o momento. Então a diabetes está boa, as minhas hemoglobinas glicadas na realidade deram muito baixas, tão baixas que a minha endocrinologista até pediu para diminuir a insulina. Não ganhei muito peso até aqui, porque no início da gestação eu perdi 4 quilos, recuperei esses 4 quilos e até agora eu devo ter ganho mais ou menos uns 3 quilos. É porque cada médica tem uma balança diferente. Então, assim, na minha médica, na minha ginecologista e obstetra, eu ganhei até agora 1,2 kg. Mas da minha endocrinologista deram quase 3 quilos. Então, assim, eu não sei muito bem em qual balança que eu vou me guiar. Mas não ganhei muito peso ainda, mas eu percebi que diferente da minha primeira gestação, eu estava muito mais gordinha quando eu engravidei. Então, assim, isso influencia diretamente. Eu comecei a perceber primeiro que o bebê começou a mexer mais cedo, eu comecei a perceber melhor. Comecei a perceber também que a minha barriga pesa bem mais hoje em dia, nessa altura da gestação que eu já tô no 7º mês, 30ª semana hoje, 30ª semana e 6 dias. Eu já percebo que a minha barriga já tá mais pesada do que na época que eu tava grávida de 30 semanas. E graças a Deus as coisas estão super encaminhadas. Todas as ultrassons estão com resultados muito bons, todos os meus exames de sangue estão com resultados muito bons.
E ao mesmo tempo que tudo tá muito bom, aí que me bate meio que o desespero, porque na realidade a minha primeira gestação tava tudo perfeito da mesma forma que tá. Então, tanto tudo perfeito ou não, a gente sabe que se é da vontade de Deus que realmente esse plano nosso concretize na nossa vida, vai acontecer. E aí é assim que a minha cabeça lida todos os dias. Primeiro que eu sei que eu sou um ser humano, eu não tô ilesa de escapar às dores. Peço a Deus todos os dias para que Ele permita que os nossos planos sejam os mesmos. Nossos planos, assim, meus planos sejam os mesmos que os planos de Deus. Peço a Deus a oportunidade de exercer a minha maternidade com o Vinícius, o meu marido a paternidade. E às vezes, assim, é um vale de lágrimas, não é fácil. Mas, de uma maneira geral, eu tenho conseguido me manter de uma forma muito positiva. Às vezes dói demais, às vezes eu fico pensando que quando aconteceu o meu parto, a primeira coisa que vai vir na cabeça vai ser o Alexandre. Pensar, meu primeiro filho não vai conhecer o meu segundo filho, mas é a vida. É por isso que eu digo que eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, que eu sou um ser humano igual a todo mundo e tá muito sujeito a acontecer isso comigo também. Por mais que eu queira me manter muito positiva, e eu tenho me mantido, mas ao mesmo tempo que eu me mantenho muito positiva, eu tenho meus pés muito no chão. E eu peço a Deus força e sabedoria para atravessar por isso daí. E bom, e é isso então, pessoal. Hoje eu tô no auge da minha 30ª gestação, entrando amanhã na 31ª, terceiro trimestre de gestação. A última consulta pré-natal que eu tive foi no dia 11 de dezembro e a minha médica solicitou que eu fizesse uma ultrassom agora, já com Doppler no final do ano. Ela vai pedir um outro exame mais detalhado, que é como se fosse uma ecocardiografia do bebê, do coração do bebê, para ver se o bebê tá indo bem. Mas isso é mais para 34 semanas mais ou menos, então fica mais para 2019. E eu tava pedindo muito para ela pra gente tentar fazer o meu parto com 37 semanas. E ela disse que não, que com 37 semanas é só se por acaso acontecer alguma intercorrência durante esse processo que a gente não quer. Mas eu morro de medo da 38ª semana. Então, assim, eu acho que ela percebeu no meu olhar que na hora que eu meio que implorei para ela, pelo amor de Deus, 38 semanas não. E aí ela disse que me colocou uma data limite, no máximo até 4 de fevereiro nós fazemos o parto. Não sou adepta do parto normal, vou fazer parto cesariana sim. E rezo hoje, o grande sonho da minha vida é chegar esse dia do parto, tá lá na caminha lá do centro cirúrgico, eu vi meu bebê chorar e depois eu vi minha médica falar que ela tá tudo bem, o Vinícius nasceu bem, ele é lindo, ele é forte, daqui a pouco ele te encontra no quarto. E é a vida que segue. Então, as minhas resoluções para 2019, primeiramente, são essas. Primeiro, conseguir lidar com essa ansiedade imensa que eu vou viver nessas próximas semanas. E depois, viver. Viver com a minha família, viver com o meu filho e viver uma vida nova. E criar um homem bom e deixar esse homem bom saber que ele tem um irmão mais velho, mas que infelizmente ele não vai poder desfrutar da presença desse irmão mais velho dele. Bom, pessoal, é isso aí. Assim que eu senti necessidade, quando eu senti necessidade, eu pretendo voltar e contar mais algumas coisas para vocês. Até então, agradeço o interesse de todos vocês estarem aqui. Quero desejar um Feliz Natal, um Ano Novo próspero e cheio de Jesus Cristo, que na verdade é só isso que a gente precisa. Prosperidade vem se Jesus está junto com a gente. Então é isso. Um beijo forte. E eu vou levantar e fazer um take do barrigão para vocês verem como que eu tô. Uma grávida. Trinta semanas de Vinícius. Tchau, pessoal. Tudo de bom.